Quero saber quem que tá entrando aqui e já organizou as resoluções para 2024, quem já agradeceu 2023, como estão os preparativos aí para essa passagem de ano aqui, a Mari chegando. Deixa eu só te contar uma coisa. Enquanto você estava chegando, eu perguntei quem que já tinha refletido sobre as metas, né, as resoluções de 2024. E aí a gente teve aqui uma resposta da Tainá, que ela está pensando em atividade física, e a Camila Antunes compartilhou algo muito bacana, assim. Ela disse que já começou a escrever mais aleatoriamente num caderno e que ela quer ser mais estratégica na vida de modo geral e colocar mais intenção nos desejos para o ano. Então, achei um jeito bem gostoso, assim, de começar, né? Porque ela já trouxe uma super estratégia que é a escrita, que é uma das suas especialidades. Então, eu já vou aqui anunciando a Mari, né? A Mari, além de cuidar da nossa comunidade, é um pilar fundamental da Lia e de tudo que a gente vem construindo para ajudar as mulheres a serem cada vez mais autênticas e terem, de fato, né, a experiência de viver o seu potencial sem pirar, né, com leveza, de uma maneira leve. Com seus altos e baixos, claro, que faz parte da nossa jornada humana. E a Mari está aqui para conduzir e facilitar esse encontro. Além de ser gerente de comunidade da Lia e fazer uma série de coisas, ela também é especialista em escrita intuitiva, né? Ela vai contar um pouquinho e eu quero passar essa bola aí para você, Mari. Tá, bom dia, gente. Você se apresentou já, Mati? Eu apresento também, acho que vale a pena. Eu sou fundadora da Lia, gente. Eu tô, assim, há uns 10 anos, desde 2013, colocando negócios e projetos de bem-estar no mundo, também me especializando em bem-estar e felicidade de modo geral. E tô aqui muito feliz de falar de um dos temas mais importantes, porque a gente anda muito pouco consciente, né? A gente está sempre vivendo no piloto automático, correndo, então a gente vai falar um pouquinho sobre como que a gente pode encontrar pequenos momentos, pequenos espaços, esse aqui é um deles, para a gente de fato refletir, né? Como que a gente quer viver 2024? Será que a gente quer reproduzir todos os padrões, continuar nessa correria, ou chegar no final do ano pensando, putz, eu poderia ter feito alguma coisa diferente? Então, esse papo aqui é um pouquinho sobre isso, e principalmente para falar do nosso ciclo da Lia, né? Do ciclo da arte do recomeço, né? Aí, Mário, agora é você mesmo, né? Essa arte terapeuta aí vai explicar um pouco do que vem por aí e também desse tema de 2024 tão importante, tão relevante. É isso, a gente tá super animada. Eu não sei você, mas eu tô com a sensação, sabe no espetáculo de teatro, quando os artistas dão um oizinho pra plateia, volta e aí depois que começa o espetáculo mesmo, eu tô com a sensação que a gente tá nesse momento, assim, agora que vai começar o espetáculo da Lia mesmo, né? A gente nasceu aí no meio do ano, lançando uma primeira jornada focada em sono. A gente fez ali uma experiência, quem participou, tô vendo aqui algumas pessoas conhecidas que acompanharam essa experiência, mas agora a gente quer expandir, falar de muitos mais assuntos dessa visão do bem-estar integral, de olhar para a vida nossa, de um jeito integral, olhando para todos os aspectos dela. Então, esse ciclo da arte do recomeço marca esse momento também, né, em que a gente vai começar a trazer aqui na Lia essa visão para a nossa vida, olhando para todas as áreas para desbloquear essa nossa potência. A gente escolheu começar com a arte do recomeço, principalmente porque a gente está nessa época do ano em que é muito comum, né? Todo mundo está olhando também no final do ano, todo mundo está olhando de alguma forma para isso, voluntariamente ou forçadamente, né? Em algum momento, algum projeto já está, não, tá acabando, vamos só pensar para o ano que vem. Então isso é muito comum nessa época e também gera muita ansiedade para muitas pessoas. E aqui na Lia a gente acredita que é também um momento em que a gente pode aproveitar toda essa energia e canalizar ela para a gente conseguir olhar para os nossos desejos mais profundos, com qualidade, com intenção. E isso também pode ajudar a viver essa época com um pouco menos assim, dessa ansiedade. Se a gente tem uma tranquilidade de que a gente está olhando para o que a gente quer e planejando de uma forma que cabe na nossa vida, que sustenta as coisas que são importantes. Então, isso é um pouco do que a gente quer trazer nesse ciclo. Ele é um ciclo inteiramente gratuito.
Vai começar no dia 8 de janeiro, os encontros são semanais. A gente sempre vai trazer um tema que vai contribuir nessa construção do planejamento do ano, mas com um olhar de que esse recomeço é algo que a gente pode fazer a qualquer momento. Cada dia a gente tem a possibilidade de fazer esse recomeço e refazer os acordos com a gente mesma de um jeito muito... positivo mesmo, assim, né? De que, nossa, eu tô sempre recomeçando. Não, na verdade, quanto mais a gente recomeça, mais a gente ganha habilidade de construir essa nossa história com mais autenticidade, baseadas nos nossos valores. Então, no final desse ciclo, além das ferramentas para planejar de fato 2024, vocês vão ter ferramentas para toda vez que quiserem recomeçar algo na vida, olhar. Então, vai ser muito rico, muito bonito. Inclusive, além dos encontros gratuitos, quem se inscrever vai acessar nossa comunidade de aliadas, em que a gente troca muito, tá em grupo, aumenta 400% a chance da gente se comprometer com algum processo. Então, o grupo é uma parte muito importante. E também temos a gente vai liberar um planner gratuito, onde vocês vão construir. Tá lindo, tá lindo. A gente tá muito empolgada com essa parte. Com todos, na verdade, né? Mas o planner ganhou um espaço especial no nosso coração. Que vai ser isso, a bússola do recomeço, né? Então, vai ser esse material que vocês vão poder acompanhar a jornada e também ficar ali guardadinho para sempre olhar quando quiserem voltar pro recomeço. Mari, sabe o que eu senti de dividir aqui, né? Daqui a pouco a Helena vai acordar. Gente, eu tô com uma bebezinha de 6 semanas, então a qualquer instante aqui eu talvez precise fechar a câmera e tal. Mas vamos lá, vamos embora enquanto eu consigo falar um pouco. Mas eu senti muito, ouvindo você falando da arte do recomeço, me veio muito uma sensação, assim, de resistência, né? O quanto que às vezes a gente resiste em recomeçar e ficar presa em algo que a gente queria muito que acontecesse, que desse certo daquele jeito. E aí a gente deixa de viver grandes oportunidades, grandes experiências. E a arte do recomeço, para mim, assim, me tocou muito, porque eu sou essa pessoa, assim, né? Às vezes eu sou muito de falar que vou fazer e aí tem que acontecer. E às vezes o universo não quer que aconteça daquele jeito. Não é que não vai acontecer, né? Às vezes ele não quer que aconteça daquele jeito, daquele formato, com aquela tribo. Às vezes é para você mudar um pouquinho. Então a arte do recomeço, eu acho que é um convite, né? Pra gente aprender a se humanizar um pouco mais. Porque o processo de ser humano na Terra é um processo de recomeçar sempre, né? A gente faz parte da natureza, só a gente olhar ao nosso redor o quanto, né, que tudo está recomeçando, tudo é cíclico, né? Tudo é impermanente, né? Ele tá de um jeito, ele se transforma para virar uma outra coisa, né? As flores, as árvores, os animais. E eu estou muito empolgada, assim, isso vai me alimentar muito a alma. Eu tenho investido muito nessa capacidade, né, cada vez mais de deixar ir. Mas ainda assim é um desafio, então estou muito animada de me sentir junto com outras mulheres, né? Porque fazer isso junto também é muito fortalecedor, né, Mari? Muito, muito fortalecedor. A gente está em grupo, faz toda a diferença mesmo, assim. E isso que você está trazendo, a gente é bem especial a gente falar sobre esse aspecto, porque até tem uma frase da Clarice Pinkola, do Mulheres que Correm com os Lobos, que ela fala, que é um capítulo todo sobre a potência criativa das mulheres, que ela fala que não é o fracasso que impede a gente de continuar, né, de florescer a nossa criatividade, porque a gente vai fracassar milhares de vezes. A gente vai ter uma ideia, ela vai sair diferente, ela não vai acontecer como a gente queria, mas o que impede a gente de exercer o nosso potencial criativo é a nossa resistência em recomeçar. Então, quanto mais a gente supera essa resistência em recomeçar e domina essa arte de recomeçar com a cabeça erguida, com gosto por descobrir o que vai acontecer de novo, e a gente está recomeçando, quer dizer, a gente já aprendeu algo com uma tentativa, a gente vai colocar esse aprendizado em ação. Então, esse olhar da gente diminuir essa resistência para recomeçar é algo que a gente vai olhar bastante aqui. E só mais um ponto desse gancho que você também trouxe dos ciclos naturais, inclusive Nina, maravilhosa, que está aqui, nossa designer incrível, que trouxe, né, para a inspiração toda do ciclo, essa coisa do sol, do nascer do sol, que mostra pra gente, né, todo dia ele tá lá recomeçando, não tem tempo ruim, pode estar nublado, ele tá lá recomeçando. E aí eu queria trazer um aspecto sobre essa época do ano, da gente se conectar com o momento em que a gente está vivendo, né? O final do ano é um conceito, sei lá, mundial, né, que tem é um calendário que não necessariamente respeita os processos que a gente está vivendo aqui no Brasil, por exemplo. Estou dizendo isso porque eu fiz uma aula uma época de cultura guarani
E que o professor me disse, não, tipo, para a cultura guarani, que é muito conectada com a vida, com os ciclos naturais, não tem pausa no fim do ano, porque é a época do verão, da primavera, que é super expansiva. E aí a gente segue esse calendário que é de pausa e de fim de ano, que é meio contrastante, porque a gente tá pulsando, né? A gente tá tipo, nossa, o verão, tem, né? Ir pra rua, ir pro mundo, esse movimento de expansão. E aí tem essa pausa. Então, também um pouco dessa ansiedade do fim do ano de precisar pausar é gerada por isso. A pausa, né? Idealmente, o nosso ano novo seria em julho aqui, né? pro clima que a gente vive, né? Pro mundo que a gente vive. Então, isso também é um aspecto importante da gente observar para a gente se conectar com o nosso corpo, o mundo que a gente vive, o clima que a gente vive. E o recomeço é uma aula que todas as vezes que a gente olhar para fora assim da janela, a gente consegue olhar e aprender sobre esse processo. Lindo isso que você falou, Mari. E é isso, né? A vida tá pulsando e aí você começa a ficar ansioso, ansiosa, porque você começa a achar que você tem que terminar tudo o que você estava fazendo. E nem sempre é possível, né? Na realidade de final de ano também, envolvendo eventos, encontros, compromissos bem típicos dessa época do ano, você não vai conseguir terminar e muito provavelmente você nem precisaria terminar, né? Às vezes o convite é justamente recomeçar o que você estava fazendo de um jeito diferente, com outro olhar, aproveitar, né, que tem essa viradinha de chave, né, do calendário para olhar para o que você vinha fazendo com outras lentes. Eu acho que é um pouco disso que a gente está falando aqui, né? Exatamente, exatamente. Essa oportunidade. Então tá, então fizemos aqui um combinado, que esse é o calendário legal. Então vamos aproveitar essa oportunidade, mas também aliviar um pouco dessa pressão ajuda com que a gente não crie assim, nossa, o plano do ano, que daí eu vou fixar com aquilo e não vou poder rever, e aí se eu não conseguir eu vou me frustrar. A gente pode também ser um pouco mais amiga da gente mesma e colocar essa intenção com mais gentileza do que com pressão, né? Então, acho que isso também é um pouco do que a gente quer trazer para contribuir para essa época, assim, né, do ano e da vida, assim. Então, bom, aí eu queria, Má, te ouvir, não sei se a Helena já chegou aí, mas ainda não. Fica à vontade. Tá, e ponto importante, Má tá com a Helena, eu tô com o Duda que tá com o ano e meio, mas de vez em quando vem dar um oi, mães, vida real, a gente tá aqui tomando café junto com vocês, é a vida acontecendo, como estávamos falando. Mas eu queria te ouvir, Má, eu aprendo muito contigo, né? Como é que você lida com as suas metas, assim? O que você já aprendeu sobre você mesma fazendo as suas metas, colocando suas intenções no papel? Mari, esse assunto me remete ao que eu mais amo falar, né? Que é a autocompaixão, assim, de fato. Para mim, lidar com metas é uma arte de me autorizar a ser humana, assim, né? Porque a gente fica olhando para fora e fica vendo, né, um monte de projeção de gente perfeita que não existe, né? Gente perfeita é irreal. Falando de metas e, enfim, expondo um monte de coisas que a gente olha e fala assim, nossa, esse ser humano é perfeito. E a gente fica idealizando que a gente talvez precise seguir o mesmo caminho, né? E aí cada uma de nós vive um timing diferente da vida, né? Então eu tô revivendo a maternidade, essa coisa louca da amamentação, da madrugada, tal, que muitas mulheres aqui podem ter vivido isso, ou quem não viveu ainda sabe que é super complexo. A maternidade, em todos os aspectos, são muito complexos. E aí a gente fica querendo colocar alguma coisa, como se todos os dias a gente fosse ter a melhor energia, a melhor concentração, o melhor foco. Mas isso não é possível, né? A gente precisa se compreender ser humano e entender que a gente tem altos e baixos, que a gente é imperfeito, que tem dia que a gente não dá conta, tem dia que o mundo tá caótico, tem dia que a nossa cabeça tá caótica. E nessa toada da gente se compreender imperfeito, eu fui aprendendo cada vez mais a traçar menos metas arrojadas e super grandiosas, assim, sabe? E isso não tem a ver com esperar pouco de mim, assim, com me puxar pouco. Quem me conhece sabe que eu ainda me cobro muito, assim, eu procuro ser super disciplinada, procuro fazer tudo que eu vou fazer da melhor maneira possível. Mas eu tenho que fazer avanços mais sustentáveis, assim, né? E bem aos poucos. Então, algumas coisas são muito bem estabelecidas na minha vida, como atividade física, por exemplo. Quem me conhece sabe também que onde quer que eu esteja, assim, não importa se eu estou numa viagem com os meus pais, com os meus filhos, assim, eu estou sempre em movimento.
E atividade física, para mim, é me autorizar a me movimentar do jeito que for possível onde eu estiver, né? Então, se eu só tiver 5 minutos e eu só conseguir fazer agachamentos, por exemplo, é isso que eu vou fazer, né? E isso vai, de alguma maneira, me manter numa engrenagem positiva. Então, a gente sai daquele negócio assim, eu só pratico atividade física quando eu tenho 1 hora, quando eu tenho o melhor cenário possível, quando eu posso colocar a minha roupa de atividade física. Não, se eu não tenho 1 hora, não dá para colocar meu tênis, minha roupa de atividade física. No dia seguinte, né? Porque quando eu não faço, porque eu não tenho todas as circunstâncias a meu favor e eu me sinto inviabilizada, aí eu paro de fazer. Né? Então, a atividade física para mim é algo muito bem resolvido por isso, porque eu uso o mantra, o pouco é melhor que nada, e eu sou humana e tem dia que são 5 minutos que eu tenho, então são 5 minutos que eu vou fazer, sabe? Então, acho que a minha experiência de manter hábitos, assim, lidar com metas, é um pouco nessa linha, assim. E aí vai para tudo, né? Então, a leitura para mim, por exemplo, desde que o João nasceu, ficou muito difícil, assim, manter uma leitura, assim, do jeito que era antes, né? E eu me cobrei muito por isso, assim, caramba, eu não consigo terminar nenhum livro, né? E quando eu percebo, eu tô lendo 5 livros ao mesmo tempo, assim, sabe? Não sei, alguém se reconhece, gente? 5 livros ao mesmo tempo, assim. Mas isso também, eu percebi que quando eu parei de me cobrar tanto, assim, o pouco de leitura que eu consigo ter dos livros, por mais que eles demorem para chegar ao fim, eu consigo absorver mais, eu consigo curtir mais. Então, assim, tá tudo bem eu não chegar no final do livro na velocidade que eu desejo, mas se eu leio uma página com atenção, com a minha caneta grifa-texto, e essa frase, essa mensagem me contagia, me emociona, me coloca em movimento para querer, enfim, compartilhar com o mundo, é isso, né? E eu tenho o hábito da leitura, mesmo que eu leia uma página um dia, outro dia 2 páginas, porque é isso que a minha humanidade imperfeita me permite hoje. Não sei, como que é para você? Me conta, assim, esse é um pouco da minha experiência. Eu acho que para mim é bem nesse sentido também. Eu acho que eu tenho menos consistência contigo, porque eu tenho essa dificuldade de me contentar com o super pouco, assim. Por esses 2 exemplos que você deu de leitura e exercício, eu tenho essa dificuldade mesmo. Tipo, nossa, mas eu queria um gostinho, né, de fazer mais, assim. Mas eu tô trabalhando nisso, tô aprendendo muito com a Lia também. Mas eu acho que para mim tem muito a ver, passou a fazer mais sentido quando eu comecei a colocar no papel isso que você falou, né, da escrita, de materializar de alguma forma, porque quando a gente tem um sonho, uma intenção, a gente ainda não tem aquilo concreto, né, a gente não tem experiência vivida. E escrever, desenhar, imaginar, me ajuda a concretizar de alguma forma suficiente para eu seguir comprometida com aquilo. Então, várias vezes no começo de ano, tipo, nas conversas, assim, o que você gostaria de fazer? Queria fazer mais exercício, eu queria construir tal coisa. E quando eu não tinha esse momento de intenção de colocar no papel, eu nem lembrava o que era. Chegava no final do ano, mas o que era mesmo que eu queria ter feito? E aí aquela coisa se perde, porque a gente funciona assim mesmo, né? A gente tá conectada assim, com um monte de coisa, alguém manda mensagem. Então, se a gente não reserva esse espaço, e reservar esse espaço é criar esse ritual mesmo, de olhar para nossa história, de olhar para o que a gente quer, isso é uma coisa muito valiosa, principalmente para as mulheres, assim, né? O que é que você quer de verdade, assim, ter esse momento de ir descobrindo e de se refazer essa pergunta, porque às vezes você, não, quero tal coisa, e aí você experimenta aquela coisa e vai, talvez acho que eu não queria tanto, e tudo bem. A vida muda, né, do lado de fora, completamente. Exatamente, então eu percebo que no começo eu fazia muitas metas, muito tipo, sei lá, o que todo mundo quer? Todo mundo quer, então, ter um trabalho legal e ter um corpo legal? Legal, então era essa, né, uns anos atrás. A falta de consciência, né? A falta de consciência. Exatamente. Então, me conectar, não. Tá, mas assim, trabalho legal. Comecei muitos anos atrás. Trabalho legal. O que é o trabalho legal para mim? Não é só um trabalho que tem um status, é um trabalho que tem propósito. Legal. Então, eu já tenho aqui um detalhamento melhor do que eu tô buscando. Quase como que eu fui ao longo dos anos refinando, assim, essas intenções.
De forma que eu fiquei muito surpresa com isso, porque eu fui olhar meu caderno, e é isso, eu faço as metas do ano, tem esse momento, mas eu não fico olhando para aquilo com muita frequência para não gerar essa ansiedade também, assim, né? Então eu guardo num lugarzinho especial. Minha médica antroposófica fala que é o caderninho de ouro, onde a gente coloca as nossas ideias, nossas intenções, caderninho de ouro. Tá lá, é super precioso. A gente não precisa deixar aquilo todos os dias na nossa frente, da forma como a gente faz a intenção para o ano, porque pode ser um gerador de ansiedade. A gente traz uma microação daquela intenção para o nosso dia, mas não o plano todo, porque senão é uma carga grande, né? Tipo, você resolveu a coisa do ano, às vezes você só tem ali aquele dia. Às vezes não, a gente só tem aquele dia para viver, assim, né? E aí eu me surpreendi, porque eu fui olhar o caderno desse ano e foi o caderno que, né, eu comecei o ano com um filho de 6 meses, terminei com o de 1 ano e meio. Então, eu imaginei que eu não ia ter dado check em nada, assim, das minhas metas. E, surpreendentemente, só teve uma que eu falei, tá, essa aqui acho que no ano que vem eu quero olhar de novo. Então, e eu acho que isso é resultado, não que eu tive uma capacidade produtiva maior do que eu já tive na minha vida, porque com certeza não, tive menos tempo, menos concentração, mais interrupções, mais desafios, mais viroses, né? A vida com um bebê tem muitas novidades, assim. E eu atribuí isso à capacidade de ter entendido o que cabe no meu prato, o que eu dou conta, o que está alinhado com uma construção que eu já vinha fazendo. Então, não foram coisas totalmente novas, né? Porque quando a gente quer fazer uma transformação muito grande na nossa vida, tem toda uma jornada, é quase como se não fosse do rosa pro azul, tem todo um degradê ali, né? Então, a gente ir planejando esse degradê do nosso processo de transformação e ser gentil de comemorar cada um desses passos, né? Que no meio do caminho, às vezes, fica difícil de você se ver onde você quer ir. A capacidade de ir celebrando, eu acho que isso faz com que a gente consiga e tendo essa leveza que a gente falou no começo, sabe? Porque senão não fica aquela pressão. Eu não me senti pressionada pelas minhas metas. Eu senti que elas quase como, tipo, ir a favor do vento, assim, sabe? Não, ó, o vento tá indo pra lá, as minhas metas estão me levando pro caminho pra onde eu já tô indo. E anotar essas metas, você falou da escrita, é uma forma de você materializar algo, né, que fique mais suscetível de realização. Eu acho que assim, quando a gente materializa, a gente realiza. E essa realização, às vezes, é um pouquinho diferente, mas você organiza um pouco a tua cabeça, né? Que a nossa cabeça também tem 1 milhão de coisas. A gente não consegue departamentizar tudo, né? Fica tudo meio bagunçado. Quando a gente organiza e materializa, por mais que o vento, às vezes, carrega um pouco a gente, tem uma direção. Você tem uma direção. Você não fica perdida, qualquer caminho é possível. Não, tem uma direção, tem um caminhar, né? Exatamente. Porque assim, vai acontecer, né? Vão ter as tormentas, vai ter o dia que não vai ventar nada, e você precisava, tipo, ir mais longe e acabou, né? Sim, é isso. Então, é bem isso. Sabendo para onde a gente vai, fica mais fácil. E eu acho que isso você já tinha dado exemplo de o que cabe na vida, né? Entender e agradecer e ser muito generosa com a gente, de entender, então, tá, na minha vida cabe isso e ir caminhando dentro do que a gente consegue para ir expandindo o que cabe na vida e expandindo com gentileza também, né? Muito massa. E eu acho que a gente podia agora abrir para as pessoas, para a gente fazer um momento assim de check-in, porque a gente falou muito dessa coisa da gente se conectar com a gente mesma, de entender, né, da onde estamos partindo. E uma das ferramentas que é base assim para tudo que a gente faz ali é o Spire. Queria que você explicasse um pouquinho para todo mundo. E a gente vai propor aqui para todo mundo ter esse momento assim de refletir sobre essas áreas da vida, que pode ser um ponto de partida para quem está aí nessa fase de decidir quais são, né, fazer as metas do ano, entender de onde está partindo para esse movimento. Combinado, ó. Eu acho que a Helena acordou, então pode ser que a qualquer momento aqui eu precise dar uma pausa, mas a Mari vai continuar com vocês. Enquanto isso, eu vou explicar aqui o Spire. O Spire é um acrônimo que tem 5 letras, né? O S, P, I, R, E. E cada uma dessas letras traduz uma dimensão do nosso bem-estar integral, né? Então, dimensão espiritual, física, intelectual, relacional e emocional. E esse acrônimo, esse modelo de bem-estar integral, ele foi criado por grandes cabeças, né? A principal delas é um
um dos maiores expoentes da psicologia positiva, o tal Ben Shahar. Então, é tudo muito embasado em evidência científica, né? Que quando a gente, de alguma maneira, consegue equilibrar, e não é tirar nota 10 em tudo, né? Mas é pelo menos estar consciente sobre cada uma dessas dimensões, fazendo o que é possível dentro das circunstâncias da vida no momento presente, a gente vive o nosso potencial. Porque o nosso potencial é diferente a cada dia, concorda? Hoje meu potencial é depende se eu dormi bem, se eu me alimentei bem, se os meus filhos estão bem, né, o que está acontecendo no meu entorno, mas eu tenho um potencial e eu vivo meu potencial na medida que eu estou consciente e em movimentos possíveis dentro de cada uma dessas dimensões, né, da dimensão espiritual, da física, da intelectual, da relacional e da emocional. É isso. E aí, agora, eu vou convidar vocês, quem tiver um papel e uma caneta, eu sou sempre fã do papel da caneta, sempre tenho por perto, mas quem não tiver, tudo bem. Depois, vocês vão ter a oportunidade. Quem quiser pode usar o chat aqui também. Eu ia falar isso. Coloquem a resposta no chat, mas quem quiser, além do chat, anotar para ter depois, legal. Quem não tiver, já fica o spoiler, vai ter essa ferramenta no nosso planner também, e nos nossos encontros a gente vai usar bastante, mas vamos fazer uma primeira experiência aqui, né? Para quem tiver com essa disponibilidade agora para refletir, eu vou falar cada dessas letras, né, que compõem esse acrônimo que a Marina explicou, com algumas perguntas para vocês refletirem como que tá essa área na sua vida, né, de 0 sendo a nota mais baixa, assim, e 5 a mais alta, não nota de comparação, mas de uma medida mesmo, quase como se estivesse tirando a temperatura daquele assunto, né? Então vamos lá, a área espiritual. O quanto que vocês sentem que estão vivendo uma vida com propósito, que está apreciando, está no momento presente, o quanto que está presente na vida de vocês? 0, muito pouco, e 5, super... vai lá, Má. A Má vai atender ele, né? Já volta. Então, o quanto, coloquem aqui no chat, né? Na área espiritual, o quanto que vocês estão vivendo uma vida com propósito, se percebem vivendo uma vida com propósito, e o quanto estão conectadas com o presente. Alguém quer colocar aqui vou ver o chat. Podem colocar a resposta no chat, quem quiser. Alguém aí? Todo mundo só ouvindo. Vou tomar meu chazinho enquanto vocês refletem. Cinco, eba! Que delícia! E é isso, né? Essa gradação de 0 a 5, ou de alto e baixo, é pra gente observar as áreas 2 e 3. Legal, André. É pra gente observar as áreas da vida em que a gente pode botar uma atenção de uma forma diferente, né? Então, vão anotando. Então, tá, na área espiritual, Andréia, espiritual 4, legal. A próxima, que é o P de físico, né? Em inglês é physical com P, PH, mas em português é a área, o aspecto físico da nossa vida. Então, quanto que vocês percebem que estão cuidando da alimentação, do sono, do corpo, dessa conexão entre o corpo e a mente? Então, a segunda dimensão do bem-estar integral é a parte física. De 0 a 5, quanto que vocês percebem que estão conseguindo colocar esse cuidado? Vou rolar aqui o chat. 4, Karen, legal. Quem mais quer compartilhar? Como tá percebendo? Legal, Cris, bom esse formato, S5 e P4, que daí a gente já consegue ver todos os aspectos. Nath, físico 3, legal. E você tinha colocado 5 no espiritual, né? Andréia, 3, legal. Então vamos para a próxima. Então a gente já passou pela dimensão espiritual, pela dimensão física, agora a dimensão intelectual. O quanto que vocês estão engajadas em aprender, o quanto que vocês estão envolvidas em processos de aprendizagem, o quanto está se abrindo a novas experiências, o quanto essa área intelectual está movimentada na vida de vocês. De 0 a 5. O quanto... E uma coisa que, para mim, pelo menos nos meus processos, é essa qualidade da aprendizagem também, que eu prezo muito, né? Porque às vezes eu estou envolvida em um monte de curso e vai ver, eu não estou de fato engajada com aquele aprendizado. Então, tem um pouco disso também, assim, né? O quanto eu estou, de fato, conectada com esse aprendizado. Andréia, 5, legal.
Nath, 5 também. Ana, 5. Ah, eu acompanho um pouco a jornada da Ana. A Ana é super motivada por aprendizado. Muito legal. Cris, 5 também. Uau, gente, que legal. Karen, espiritual 4, físico 4, aprendiz 3. Muito bom. Tá, aprendizado 3. Então tá, então agora a gente vai para a quarta dimensão do Spire, que é a parte relacional. Então, o quanto a nossa relação com os outros está movimentada na nossa vida, está ativa na nossa vida. Então, o quanto vocês percebem que estão construindo um relacionamento saudável e construtivo com vocês mesmas e com os outros. O quanto essa área das relações está presente, está cuidada na vida de vocês. Estamos aí na penúltima dimensão, quem está chegando agora, do Spire, que é essa forma, essa ferramenta para a gente observar as dimensões da nossa vida. A Andrea colocou aqui 4 para a dimensão relacional, quanto ela está construindo um relacionamento construtivo com ela mesma. A Karen colocou 3, a Ana 4, bacana. A Cris 3, legal, muito bom, gente. Se mais alguém tem uma resposta para colocar aqui. A parte das relações. E é bem interessante que essas dimensões, a gente vai falar um pouquinho mais disso daqui para frente, mas quando a gente mexe em algum aspecto de uma dimensão, é muito possível que a gente note diferença na nossa percepção nas outras dimensões, né? Então, às vezes a gente mexe na relação e outras áreas a gente consegue olhar de outras formas, né? Então, elas são interconectadas. A gente divide para tirar uma foto, quase como se a gente fosse ali, né, esmiuçar, mas elas estão todas conectadas, né? Um olhar integral mesmo. É bem difícil a gente separar, né? O quanto o nosso aspecto relacional influencia o quanto a gente se sente presente e vice-versa, né? Para as outras áreas. Aí vamos para agora desse tempo aqui, para quem mais quisesse colocar aqui a resposta. A última dimensão seria a dimensão emocional, o E do Spire. Então, o quanto vocês estão aceitando todas as emoções, o quanto vocês estão buscando ser resilientes, positivas, o quanto esse espaço de lidar com as emoções está presente na vida de vocês. E a Ana 5, legal. Então, a Ana super conectada com todas as emoções, se permitindo sentir, né? Às vezes a gente pode qualificar algumas emoções entre boas e ruins, e aqui a gente está falando de sentir todas mesmo, né? De se conectar com todas as emoções que a gente sente. Adorei fazer um diagnóstico nesse momento. Muito legal, é isso, né? A gente... esse olhar do Spire, essa live vai ficar gravada para vocês retomarem também. Como eu falei, essa ferramenta também vai estar presente no nosso planner do recomeço. Mas ela é uma ótima ferramenta para a gente voltar com bastante frequência, né? É quase como se a gente fosse tirar a temperatura a cada momento. E isso vai dando uma direcionada em quais áreas da vida a gente pode colocar um pouquinho mais de intenção, quais áreas da vida estão precisando ou pedindo um pouco mais de intenção. Buscar fazer uma relação também, né? Os desafios que eu estou vivendo nesse momento, eles têm relação com essa dimensão em que eu estou tendo uma dificuldade um pouco maior? Quais são as ações que eu posso colocar em prática para cuidar de cada uma dessas áreas? A gente vai falar um monte disso no... Voltei! Eba! Eba, muito bom. Acompanhei aqui o check-in de todo mundo. Acompanhei, estava aqui também fazendo o meu mentalmente. É muito bom, né? A gente vai se situando como a gente tá, né? Para onde que o nosso olhar talvez precisa ter mais cuidado. Exatamente, exatamente. E isso é a chave para a gente partir para um lugar de olhar para as metas e os desejos a partir do momento em que a gente está, né? Então, acho que a gente queria começar com isso, assim, como trazendo essa ferramenta, porque é o ponto de partida mesmo, né? Para a gente olhar para essas metas. E aí, Má, aproveitando que você está aí, pode falar um pouquinho, eu queria te perguntar... por que 92% das pessoas desistem das promessas de ano novo?
Bom, eu vou começar pelo mais básico, né? Porque a gente faz metas grandiosas demais, né? Que é um pouco do que a gente estava falando no começo. A gente não se contenta em ser humano, a gente quer ser algo muito especial, muito incrível. E aí a gente faz metas muito grandiosas, a gente vai, faz uma semana, duas, três, tropeça, fica frustrado, a gente começa a se autocobrar, aí no momento de muita autocobrança, a gente fica mais ansiosa, a gente perde o foco quando a gente vê, a gente tá só com a sensação de frustração, de fracasso, e a coisa não acontece, né? Então esse é um dos principais motivos, assim. Alguém aí se reconhece nisso ou não? E aí um outro ponto, assim, que a gente falou também, às vezes a motivação vem de fora, não vem de dentro, né? Aí a gente traça uma meta porque é bonito traçar essa meta, porque alguém traçou essa meta. A gente não para fazer uma pausa, uma reflexão simples como essas aqui que a gente fez no check-in, né? Como que eu tô, porque na medida que eu reflito como eu tô, eu vou percebendo as sensações do meu corpo, né? Poxa, isso me incomodou, isso me deixou desconfortável. Não, isso aqui eu não tô bem, mas tudo bem, né? Não tá contando agora. A gente vai se conectando, né, com que neste momento da vida é essencial pra gente. E as motivações que vêm de fora, que são extrínsecas, elas não se sustentam. Elas duram uma semana, duas, três, depois é tão difícil mudar hábito, né, que, assim, pra gente ter uma chance de longevidade desse hábito, desse comportamento, a gente precisa que seja realmente algo muito importante pra gente, que venha de dentro, ou seja, o quanto que isso vai me fazer uma mãe melhor, o quanto que isso vai me fazer uma profissional melhor, o que quer que seja valor para mim, né? Assim, se para alguém maternidade não é valor ou trabalho não é valor, não importa. Às vezes o valor para você é ser bem-sucedida na sua corrida de 21 quilômetros, sei lá, entendeu? Então, por isso, você vai se empenhar e se engajar em melhorar tais comportamentos. Então, a motivação tem que vir de dentro, assim, tem que ser algo realmente significativo para você. Uma outra questão, assim, que eu comentei, né, ela em decorrência dessas, é o excesso de autocobrança. Quando a gente se autocobra demais, a gente se desestabiliza, a gente se desconecta, né, a gente sai de uma relação positiva e nessa relação mais opressora, a gente não se encoraja. A gente consegue encorajar alguém quando a gente fica oprimindo? A opressão leva a pessoa a fazer por um tempo, né? Depois a pessoa espana, né? Quem aqui nunca pediu demissão ou nunca desejou pedir demissão em razão de uma relação tóxica ou não se separou de alguém para uma relação tóxica? A gente se autocobrar excessivamente é a gente manter uma relação tóxica com a gente mesmo. A gente não vai longe assim. Né? Então, esse excesso de autocobrança não é positivo. E, por fim, a gente não tem estratégia nenhuma, né, Mari? A gente, às vezes, não usa um planner, a gente não escreve, a gente não entende, por exemplo, a gente está indo para o primeiro trimestre do ano. Poxa, primeiro trimestre são 3 meses, né? Cada mês tem 4 semanas. Então, ali a gente está falando, né, de uma quantidade de semanas, de 12 semanas que a gente pode controlar, né? A gente pode pensar, poxa, o que eu quero fazer nessas primeiras 4 semanas? O que eu quero fazer nas 8 primeiras semanas? Então, assim, se a gente começa a entender que a minha grande meta, ela pode se dividir, por exemplo, em 12 semanas, talvez fique mais fácil, né? Como que seria fatiar a sua meta em 12 vezes? Né? Ou, enfim, na quantidade de dias que tem em cada uma das semanas e assim por diante. Então, cada meta pede uma estratégia e é um pouco do que a gente vai trazer. É um pouco não, né? É muito do que a gente vai trazer nesse ciclo da Lia. Inclusive, quero relembrar aí quem está online e quem se inscrever no nosso site para participar do ciclo da Lia, que vai trazer várias dessas ferramentas para você, de fato, conseguir construir planos de ação e metas sustentáveis que tenham a ver com você. A gente vai te ajudar a você se enxergar, a você se encontrar com você, a você dialogar positivamente com você. Quem se inscrever para esse ciclo lá no nosso site vai ganhar um planner maravilhoso, muito bem preparado aí pelo time Lia. Então, aliás, quem puder compartilhar aqui o site da Lia também, para aproveitar quem estiver online, não deixem de fazer isso. Mari, eu acho que eram essas recomendações assim que eu tinha para agora. E aí a Karen trouxe aqui, né? Tem os percalços da vida que balançam as emoções. Justamente, Karen, se a gente entende que os percalços da vida que balançam as emoções fazem parte da vida e não como algo inesperado, do tipo assim, eu tô olhando pro meu desejo, pra minha meta, considerando que
a vida vai balançar. E eu tô muito ancorada no que eu tô, como a Marina falou, né, na minha motivação. Eu tenho uma estratégia, eu tenho apoio, eu encontrei pequenos pedacinhos daquilo que eu quero fazer, eu consigo balançar junto com esse movimento da vida sem deixar aquela ideia ir totalmente à deriva, assim, sabe? Então, esses percalços, eles fazem parte. Se a gente abraça eles ao invés de resistir, a gente consegue caminhar e de fato concluir. Então, acho que a Nath colocou aqui, ele é bemestar.com.br pra mim não tá aparecendo /ciclo. Isso, no nosso Insta, no nosso link do Na bio do nosso Insta tem lá, né, esse link, para você se inscrever. E quanto antes, assim, eu sei que tem uma data aí específica, né, Mari, para poder ganhar o planner, porque a gente vai imprimir para mandar para sua casa de presente. Então a gente tem um time para fazer isso. Então não deixa muito para depois, porque a gente não vai conseguir enviar para quem se inscrever, né, a destempo, assim, depois desse prazo que eu não sei qual que é. Qual que é o prazo, Mari, para se inscrever? A gente está estudando a logística ainda para definir esse prazo, mas assim, quem se inscrever essa semana ainda está em tempo, com certeza. Se inscreva agora. Boa. E aí, pra gente se encaminhar pro fim, já são 9h15, que eu adorei tomar café da manhã, gente, juntas. Eu não sei quem tá aí, quem conseguiu ouvir, eu achei uma delícia esse formato, assim, tomar café da manhã junto. Na semana que vem a gente tem outro encontro, a ideia é que a gente vá tendo mais esses momentos aqui com vocês. Mas a gente queria deixar para vocês 3 estratégias aliadas de quem está nesse movimento de concretizar, de pensar suas metas, assim, né? Você quer falar um pouco, Mal? Quer que eu fale dessa parte? Eu acho que eu vou dar minha contribuição aqui, né? Enquanto a Helena tá deixando, e você vai me complementando, assim, Mari. Eu acho que a primeira, são 3 delas, né? Eu acho que a primeira é pouco é melhor do que nada. A segunda é o que pode te ajudar. E a terceira é quem pode te ajudar. No pouco é melhor que nada, esse é um mantra, tá? Gente, o meu mantra diário. Pouco é melhor que nada. Tem um outro jeito também bom de pensar, assim, né? Uma coisa é o ideal, assim, a sua meta é ideal, super idealizada, incrível, o que é possível, né? Então, o que é ideal, o que é possível? O ideal, de repente, está lá na frente. Está lá em 2028, às vezes o ideal está no final de 2024. O que é possível para os próximos meses, né? Para as próximas semanas? O que é possível? Como que você pode fragmentar ao máximo a sua meta? Né? Então, a gente chama de MVP do hábito, né? Assim, qual que é a menor fração possível viável de você praticar alguma coisa? Então, se você está se planejando ler, né? Assim, o que é possível? E assim, tem que ser tão pequenininho, é quase ao ponto de você assim falar, isso é muito pequenininho. Tem que ser tão pequeno que você não vai deixar de fazer. Assim, ler metade de uma página, ler uma página, ou treinar 5 minutos, né? Ou inserir um novo tipo de alimentação saudável, sei lá, um brócolis, uma alface, assim, o que for mais simples possível. Então, acho que esse é a primeira estratégia, assim, né? Como que você pode fragmentar de um jeito que seja muito simples, para que você realize e celebre e aos pouquinhos você possa ir aumentando. Certo? Exatamente. O segundo... Eu gostei disso que você falou da menor fração e talvez considerar menor e mais fácil também, né? O que já está mais na minha rotina? Menos complexo, exatamente, que acho que o menor também envolve isso, né? Então, de repente, se eu quero uma alimentação saudável, como você deu a dica, né? O brócolis. É uma coisa que eu tenho fácil no mercado em que eu já vou comprar as coisas, né? Porque, de repente, a gente quer colocar uma coisa... Exatamente. Quando eu vejo receita na internet, às vezes eu vejo receita e falo, ai, que delícia, que saudável, mas tem um monte de coisas que eu não sei nem onde eu compro. Esquece, não vai fazer, nem salva, né? Pra ficar acumulando lá um monte de receita que você nunca vai fazer. E nesse lance da menor fração possível, isso é neurociência também, né, gente? Assim, a gente também tem que lembrar que somos feitos e a gente se move pelos nossos hormônios. Então, na medida que a gente tem pequenas celebrações, a gente gera dopamina, a gente fica feliz, a gente se motiva para no outro dia fazer mais. Se todos os dias a gente tem uma meta muito grande, aí com qualquer percalço da vida a gente não faz, a gente desmotiva, vai, tropeça, chega uma hora que a gente não volta mais, nunca mais nessa meta, né? Então, é muito importante a gente não
desrespeitar os pequenos passos, né? A gente precisa honrar cada passinho, porque de passinho em passinho que a gente chega, né, é próximo da nossa meta ideal, né? Às vezes a gente não chega do jeito que a gente gostaria, mas nem precisava. Nem precisava, é só uma projeção da nossa consciência, né? Da ilusão que a gente vai criando aqui. No que pode ajudar, que é a segunda estratégia, eu sempre gosto de lembrar isso que a Mari falou, né? Assim, quais são os gatilhos? O que facilita você, por exemplo, quem está tentando retomar a atividade física, será que você deixar a sua roupa preparada no dia anterior, bem do lado da sua cama, assim, bem bonitinha, assim, dobradinha, com tênis, será que isso pode ser um gatilho positivo? Eu tô querendo voltar a meditar. Será que você organizar o momento de você meditar perto de algum hábito que você já faz assim, sem pensar? Por exemplo, você toma café da manhã sem pensar, né? Assim, você não fica racionalizando tanto. Então, e se você se programar 5 minutos antes de você iniciar o seu café da manhã, você, enfim, colocar uma meditação guiada ou você realizar uma respiração, seja de 3 tempos, 5 tempos, rapidinho, que é você empilhar hábito, né? Você organizar de experimentar algo novo, de praticar algo novo antes ou depois de algo que você já faça, né? Essa é uma estratégia, né? Você ter uma aliada ou um aliado, a gente vai para a terceira estratégia, né? Quem pode te ajudar? Eu também devo reconhecer que os grandes saltos, assim, de transformação, de fato conseguir colocar um hábito, um comportamento novo, assim, na minha vida, eu sempre contei com algum aliado, né? Já contei com aliados especialistas que eu contratei, né? Eu ainda sempre fiz, por exemplo, terapia, mas eu já tive coach, health coach, já tive coach de carreira. Quando eu não tenho um especialista, eu peço ajuda, né? Então, eu peço muita ajuda para o meu marido, por exemplo, né? Então, me ajuda a fazer isso, me ajuda a lembrar. Então, uma vez por semana, pergunta como que eu tô. Na atividade física, por exemplo, é muito mais fácil, porque a gente um puxa o outro. Então, você ter um aliado, você ter alguém te lembrando, alguém te apoiando, vai facilitar muito o seu caminho também, né? E você pode pedir para uma amiga te mandar uma mensagem, você pode pedir para uma amiga fazer alguma coisa junto com você. Quando a gente tem alguém junto, a gente também tem muito mais facilidade, né? Lembrando que a gente é social, a gente se importa muito com as pessoas e facilita muito a gente ter alguém para contar, para vibrar, alguém para celebrar, né? Alguém para dar parabéns pra gente. Isso vai ajudar a gente a ir muito mais longe, com certeza, né? E esse é um dos motivos pelo qual surgiu a Lia, né? A Lia vem de aliada, né? Então, a gente também quer ser essa aliada aí de todo mundo nessas próximas semanas para a gente recomeçar da melhor maneira possível. É isso, né? Como eu falei no começo, são 400% mais chances da gente se comprometer e seguir nessa construção quando a gente tem apoio, suporte e troca em comunidade, né? A Nath falou, ter alguém para apoiar me ajuda muito. Nossa, para mim é fundamental, assim, eu acho que não tem nada na vida que eu comece totalmente sozinha, assim, mesmo que seja para pedir um apoio, para pensar junto, o que eu posso fazer? Não, eu sempre tem alguém para perguntar, sempre tem alguém para trocar. Eu acho que isso contribui muito, porque isso fala muito do nosso senso de pertencimento. No fim, desde que a gente, né, Helena, desde o dia 1 dela, o que ela tá buscando é pertencer, é se conectar. A gente chegou até aqui como humanidade porque somos coletivos, né? Então, esse aspecto realmente é muito fundamental. Quando a gente pensa em metas, às vezes a gente tende a ir para algo muito individual do que eu quero, que é super importante, fundamental. Mas a gente sempre tem que pensar que a gente é indivíduo e coletivo o tempo todo, né? Quase não tem como separar. Então, tá nesse grupo, e às vezes isso é um ponto importante, né? Às vezes nas nossas relações, ou que a gente veio da escola, da faculdade, do trabalho, talvez a gente não encontre os pares que vão nos apoiar naquilo que a gente quer de verdade, né? Então, eu lembro quando eu comecei a comer comida mais vegetariana, eu trabalhava numa empresa em que todo mundo gostava muito de carne. E eu almoçava sozinha, não tinha com quem ir nesses ambientes, né? E aí eu falei, puxa, mas talvez então eu tô me relacionando, tô num ambiente aqui em que os meus pares não estão coerentes com o tipo de relação, com o tipo de movimento que eu quero viver, né? E aí eu saí daquela empresa por outros motivos, não só por isso, né? Não só porque eu almoçava sozinha, mas aí eu comecei a frequentar outros ambientes e outros espaços em que isso nem era um assunto. Todo mundo era vegetariano, as receitas. Eu falei, olha só que interessante, né? Então a gente
e se movendo, encontrando esses grupos, a gente se sente As pertencente, tribos. não, tipo, as tribos. As senão a Blue gente Zones, né? Assim, quem acompanhou tá na Netflix agora, mas as Blue Zones estão aí já há um tempão. Um dos principais pilares, dos 9 pilares lá do Power Nine, né? Que eles dizem que as 5 zonas mais longevas do mundo têm 9 comportamentos muito recorrentes. Um deles se chama Right Tribe, né? Tribo certa. E é nesse contexto, né? Porque você vive numa comunidade que gera, que atua com comportamentos positivos, né? Que tem muitos comportamentos positivos, então a tendência é que você também tenha comportamentos positivos. E você vai entrando nesse ciclo super positivo, super virtuoso, né? E do mesmo jeito que se a gente fica numa tribo, né? Que, enfim, tem condutas diferentes daquelas que a gente julga como positivas, a gente provavelmente vai ter mais dificuldade de sustentar, de ficar. Eu parei de comer carne vermelha em 1995. Eu tinha 11 anos. Então, o que eu sofri de bullying, assim, né? Eu tinha vergonha, às vezes, de falar, né? Eu nunca cedi, assim, e comi, mas eu quase comia, assim, porque tinha gente que ficava falando assim, não, só um pouquinho, não vai fazer mal. Cara, assim, esse é um valor intrínseco para mim, né? Mas acaba ficando muito mais difícil. Hoje é uma delícia conviver com várias outras pessoas que, enfim, têm as mesmas preferências alimentares ou que pelo menos respeitam as minhas escolhas alimentares. Então, isso ajuda muito. E aí, Mari, por que eu tô comentando isso? Porque às vezes a gente tem uma relação, a gente tá numa tribo que a gente ama de paixão, ela é super positiva, mas ela não tem um hábito pelo qual eu me identifique, né? E que eu esteja lutando para melhorar. Eu também posso me comunicar, né? Falar assim, olha, eu tô me planejando aqui em 2024, reduzir o açúcar da minha alimentação. Então, eu queria muito contar com o seu apoio, assim, para não me oferecer doce, para não insistir, porque isso significa muito para mim. E é muito significativo poder contar com você. Posso contar com você? Né? Ou quero reduzir álcool, o que quer que seja, né? Às vezes a gente quer parar de beber um pouquinho e você não quer deixar de sair com seus amigos, né? Ou com suas amigas. Se comunica, né? O diálogo é muito importante. Olha, gente, para mim aqui vai ser um pouquinho difícil e tal, mas vai ser mais difícil se vocês ficarem insistindo. Então, se vocês puderem me ajudar, né, nessa minha meta, que é importante para mim, com certeza as pessoas vão se sentir motivadas, né? Porque dentro dessa questão social, nossa, a gente gosta muito de ajudar o outro. Então, se você pedir para as pessoas te ajudarem, eu tenho certeza que elas vão te ajudar pelo menos um pouquinho e vai facilitar a sua caminhada, né? Então, acho que essa era a estratégia final, assim, que eu queria compartilhar aqui. Exato. E aí é isso. Tem grupos em que a gente vai precisar pedir essa ajuda que não necessariamente vai todo mundo compartilhar do mesmo hábito. E isso a gente frequenta vários grupos, né? Então, um grupo que eu saio para almoçar e como a comida que eu tô querendo e também convivo com outras pessoas. E aí a gente vai tendo essa diversidade que também é tão importante, né? Muito bom, gente. Vamos encerrando a nossa conversa. A Duda tá aqui já batendo na porta. Ele sabe, mamãe, ele sabe o horário que termina a reunião. Eles são sempre pontuais. A Helena, no caso, ela sabe a hora que começa a reunião, que daí ela quer entrar junto. Exatamente. Então, a gente queria deixar esse convite para vocês participarem do ciclo gratuito Arte do Recomeço. Tá aqui, a Nath colocou o link. Chamem a gente por inbox também se vocês tiverem dúvidas. A gente está aqui, a gente quer construir junto e quer oferecer o máximo de apoio nessa época. O ciclo começa, né, os primeiros encontros, o primeiro encontro é no dia 8 de janeiro. Mas a gente vai seguir por aqui falando desse assunto até lá. Se inscrevam para ganhar o planner, não se esqueçam disso. Obrigada por todo mundo que acompanhou a gente. Espero que tenha sido bem assim, produtivo, inspirador. E eu espero rever todo mundo que está aqui com a gente, né? Recomeçando junto nas próximas semanas. Vai vir muita coisa boa. A gente tem um monte de convidadas assim incríveis, são mulheres diversas, de diferentes idades, diferentes profissões, diferentes repertórios. Então, essa diversidade toda vai enriquecer muito a gente. Cada uma delas vai trazer uma ferramenta diferente para a gente recomeçar. Então, a gente espera vocês. Se inscrevam. Mari, Beijo, bom dia. Beijo. Beijo.